noite, tudo bem com você? Eu sou Natália, professora de Geografia para o 8º ano dos anos finais. E no nosso encontro de hoje, vamos aprender sobre a leitura e construção de mapas, além de compreender sobre a importância desse elemento geográfico para representar a sociedade e os indivíduos. Vamos nessa? Mas antes, para os professores e professoras que nos acompanham, a aula tem como habilidade elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos de ocupação de solos da África e da América. E como objetivo, interpretar e elaborar mapas e compreender a importância da cartografia para representar a sociedade. Objetivos entendidos, então vamos para a aula. Mas antes, não esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje através do QR Code que está aí na sua tela. É importante que em todas as aulas que você assistir, confirme a sua presença, ok? Bom, já que nossa aula de hoje vai falar sobre os mapas e a cartografia, precisamos entender o que são e o que eles significam. Os mapas são representações feitas para tentar entender uma determinada realidade ou algum fenômeno que pretende ser compreendido ou estudado. Também serve para organizar as informações e deixar elas mais fáceis de serem entendidas e percebidas através de categorias. Todo mapa quer nos transmitir informações e dados sobre um assunto, de maneira que nós possamos compreender de maneira mais fácil informações mais complexas ou pessoais, como, por exemplo, esses mapas que vamos observar, em que nesse primeiro mapa nos mostra as divisões do clima do continente africano. Podemos observar de primeira que nesse mapa existem diferentes cores, como o laranja, o rosa, o marrom, e que essas cores delimitam os diferentes climas que existem nesse continente. Já esse segundo mapa mostra a emissão de dióxido de carbono, que é um composto químico poluente, no ano de 2014, em todo o continente americano. Esse mapa também usa a representação das cores para demonstrar os dados no mapa. Porém, diferente das multicores que vimos no mapa anterior da África, essas fazem um degradê de um mesmo tom, que é o roxo. Isso ajuda o leitor do mapa a identificar a maior ou menor intensidade de um fenômeno. Nesse caso, os territórios que emitiram mais poluentes possuem um tom de roxo mais escuro, e os que emitem menos poluentes, um tom de roxo mais claro. Já a cartografia é a área do conhecimento que estuda e cria as técnicas necessárias para a criação dos mapas e de outras representações gráficas. Ela está presente não só na área de estudos da geografia, mas também em diversas outras ciências, como a engenharia e a arquitetura. Para ficarmos craques na interpretação e criação de mapas, precisamos entender do que eles são compostos, quais são os seus elementos e o que precisamos para criá-los. Afinal, do que adianta termos as informações se não soubermos representá-las para que todas as pessoas entendam, não é? Para facilitar a leitura e entendimento das informações existentes no mapa, existem elementos e características que auxiliam na sua formação e no nosso entendimento. Esses elementos são principalmente o título, a legenda, a orientação, escala e a projeção cartográfica. Como esse mapa do país República Centro-Africana. Podemos usar ele como um exemplo de um mapa que contém título, escala e orientação. Esses são alguns dos elementos que podemos compreender melhor agora. O título serve para indicar o tema e o assunto principal que o mapa quer mostrar, e outras informações como local e data, e o que for relevante para o seu entendimento. Nesse mapa, o título é Brasil 1811 e mostra como era dividido os territórios do Brasil nesse ano. A legenda
é onde estão as caracterizações, símbolos, cores que estão representados no mapa, com seu determinado significado. Assim como a legenda dos filmes, a legenda do mapa existe para conseguirmos compreender e ler o mapa. Na cartografia, podemos utilizar inúmeras características e símbolos para representar, sendo os mais comuns as diferenciações por cores, símbolos atribuídos a locais, como por exemplo o avião no aeroporto, entre outros, que podem também ser criados pelo autor do mapa. Nesse mapa, a legenda é dividida representando a altitude através das cores, que na geografia e na criação de mapas de altitude é chamado de ipsometria. A orientação é onde indica os pontos cardeais, para que o leitor do mapa saiba identificar a posição em que o mapa se encontra. É muito comum ser representado pelo norte ou também pela rosa dos ventos. A escala é um outro elemento muito importante no mapa, pois ela indica a proporção em que o mapa se encontra. Quando representamos um mapa de uma região, por exemplo, nós reduzimos ou aumentamos as suas proporções em tamanho, para dar foco em uma área mais abrangente ou uma área onde nós queremos ver mais os detalhes. E a escala é importante para orientar o leitor do mapa dessa realidade. E uma curiosidade importante que muitas vezes as pessoas erram ao falar sobre a escala é que quando dizemos que uma escala é pequena, significa que ela abrange uma área extensa representada no mapa. Sendo assim, ela possui menos detalhes de um ponto específico, com o intuito de representar uma área maior. Já quando falamos de utilizar uma escala grande no mapa, significa que ela abrange uma área menor de um determinado lugar ou território, representados no mapa, com informações mais detalhadas sobre um determinado ponto que queira ser destacado, como as ruas de um bairro, por exemplo. Já a projeção geográfica é a base cartográfica que o autor usou para construí-lo. Você sabia que nenhum mapa é a representação totalmente real de um lugar? Sempre haverá no mapa distorções de formas e de tamanhos. E cabe a cada um que constrói o mapa escolher uma projeção que melhor represente os seus dados, distorcendo o menos possível. As projeções mais usadas de maneira geral são as projeções planas, cônicas e cilíndricas. Percebam que elas variam de acordo com as suas características de tamanho. Por exemplo, a projeção plana é mais interessante para quem quer fazer um mapa falando dos polos do planeta. Já a cônica é melhor para demonstrar mapas que mostram as áreas do continente. E as cilíndricas são mais comumente usadas para demonstrarmos o mapa mundi. Todas elas vão sofrer deformações de suas áreas, pois os mapas eles planificam uma área que é esférica, que é o nosso planeta Terra. Ufa, muitas informações nós precisamos saber para construir um mapa, não é? Mas eu vou te contar uma coisa. Por mais que essas orientações sejam importantes para produzir o mapa, elas são convenções cartográficas. Mas o que é isso? São símbolos e normas para a criação do mapa que são aceitos e compreendidos em todas as partes do mundo. Elas são importantes para criar certos padrões nos mapas, para seu entendimento internacional. Porém, o autor do mapa, ele tem a liberdade de criá-lo, como for mais adequado às suas necessidades, podendo usar todas as normas ou não, tendo em vista que a cartografia e a criação de mapas são plurais e podem representar muitas coisas na sociedade, inclusive a realidade ao nosso redor e os nossos sentimentos. Esse mapa, ele demonstra em sua legenda as convenções cartográficas que vamos encontrar nesse mapa aqui, como o corpo d'água, o curso da água e o limite entre os diferentes territórios. Vamos exercitar a mente observando essas duas imagens. Qual delas é considerada um mapa de verdade?
Sim, as duas imagens são consideradas mapas. Vamos entender por quê. Esse primeiro mapa reproduz bem as convenções que citamos, não é? Possui escala, título, projeção que foi usada e a legenda, com dados sobre o uso do solo no estado de Goiás. Já nesse segundo mapa, não possui nenhum dos elementos que nós citamos anteriormente, mas ele também é considerado mapa, pois é a visão e a representação espacial de uma pessoa que retratou os principais pontos que ela conhece e frequenta na sua cidade, como a padaria, o relógio da praça, as árvores, animais, o museu. Esse mapa é chamado de mapa afetivo, pois ele replica os sentimentos e percepções de um ou mais indivíduos em um mapa. E você sabe o que é mais legal de tudo isso que aprendemos dos mapas hoje? É que podemos nós mesmos criar mapas únicos representando informações, características e sentimentos. E agora quero ver você. Pense sobre um tema que queira tratar no seu mapa e faça um em sua casa ou na sala de aula. Pode ser retratando o seu bairro, os pontos que mais gosta de frequentar nele. Pode ser o mapa da sua escola ou o mapa da sua casa, mostrando seus locais favoritos ou o que faz em cada lugar. O importante é soltar a sua criatividade. E no seu mapa, use pelo menos alguns dos elementos que nós citamos na aula de hoje, como a legenda, a escala, o título, para que você possa ir treinando seus conhecimentos cartográficos e possa ler e entender todos os mapas de agora em diante. Vou dar 30 segundos para você anotar o comando da atividade ou tirar uma foto. E não esqueça de nos enviar a atividade pelo QR Code de atividade que também vai estar na tela, ou também pelas redes sociais. Aula de hoje, podemos compreender melhor sobre como elaborar e compreender os mapas e suas principais características e elementos que o compõem, sendo os principais o título, a legenda, a orientação, a projeção e a escala. Vimos também que todos podem criar mapas, pois todos podemos representar aquilo que está ao nosso redor. E os mapas possuem esse papel na sociedade, o de representação espacial. E a nossa aula de hoje está terminando por aqui. Se você não marcou a sua presença, faça isso agora mesmo, antes que a aula termine, apontando a câmera do celular para o QR Code que está na sua tela. Espero que tenha aprendido novos conceitos da geografia na nossa aula de hoje e que tenha ficado com curiosidade de pesquisar mais a fundo algo que viu por aqui. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser marcar a gente durante as aulas, o nosso Instagram é o @deveremcasa-na-tv. Lá você também fica sabendo de várias novidades. Então, tchau, tchau, estudantes! Até nosso próximo encontro! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!